Muitas pessoas querem apenas fazer campanhas do Google Ads, porque elas não entendem que elas precisam antes de um passo anterior, que é realmente fazer uma conversão para o site. E para fazer essa conversão não basta a gente ir apenas no Google Ads e criar uma conversão por lá. A gente tem que fazer tudo isso com base numa ferramenta chamada Google Tag Manager. E uma das maneiras mais comuns das pessoas quando fazem campanhas, tentar em contato com vocês, que não seja o telefone, é justamente o envio de formulário. Só que acontece que alguns formulários têm alguns problemas, porque muitos sites eles não têm um redirecionamento via URL, porque fica muito mais fácil depois para você fazer o traqueamento, devido a essa mudança da URL do seu site. E o que aparece nesses casos é um pequeno pop-up na tela do seu computador, mostrando que realmente teve um sucesso na sua mensagem. Para te mostrar como você pode fazer o rastreio dessa informação a partir da visibilidade de um elemento na sua página, fique comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer essa configuração de conversão dentro do seu site. Olá pessoal, eu sou o Matheus Aquino e hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer a configuração de envio de formulário ou da visibilidade de um elemento no seu site com base na integração entre o Google Analytics e o Google Tag Manager. Mas antes de tudo, já aproveite para se inscrever aqui no canal para ficar sempre dentro de outras novidades e conteúdo sobre marketing que eu sempre coloco aqui toda semana. E também não deixe de ativar as notificações para sempre ver os novos conteúdos à medida que eu sempre coloco eles aqui no YouTube. Também não deixe de assinar minha newsletter, que sempre coloco conteúdos novos ali de marketing e o vídeo diretamente no seu e-mail toda semana. O link aqui da descrição da newsletters vai estar aqui embaixo na descrição. Sem enrolação, vamos aqui para minha tela do computador. Antes de a gente começar aqui, tá? Só vou dar um adendo que você precisa pelo menos conhecer o que é o Google Tag Manager e até como instalar ele no seu site e também o Google Analytics, tá? Porque eles dois vão ser essenciais para você depois estar fazendo essa conversão. Então vou deixar aqui em cima o card dos vídeos que eu criei para você conferir lá e depois dar sequência aqui na videoaula. E aí depois que você entrar na sua página, você pode vir aqui no seu gerenciador de tags, aqui eu estou com a minha própria conta, tá? E vocês podem ver que eu até estou aqui já com o meu formulário, né, funcionando certinho, tá? E eu vou aqui mostrar para vocês o passo a passo, como é que eu fiz, ou seja, a desconstrução dele, no caso, o destrinchar o que eu fiz exatamente, mas também vou estar mostrando o passo a passo do zero como vocês podem fazer, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer para quando começar criar essa conversão, é justamente vocês entender qual elemento vocês querem pegar no site de vocês, tá? E para fazer isso, a gente vai em primeiro lugar na parte de acionadores. Estando aqui em acionadores, tá? A gente vai ver que eu tenho dois aqui, nomes já como ClickStudio e evento de sucesso do formulário de envio de visibilidade, tá? Isso aqui depois do evento de sucesso a gente vai passar na próxima etapa, tá? Mas eu quero ficar atento em relação a essa parte de ClickStudio, que eu deixei ali um nome genérico apenas para entender. Esses acionadores, tá? Eles vão realmente acionar, que nem o próprio nome diz, quando é que você vai ter uma coisa que corresponde a uma ação dentro do seu site, tá? Então, até se a gente for aqui em ClickStudio, o que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui, tá? Eu queria que o Google Tag Manager registrasse todas as vezes que eu clicasse no meu site. Então, por isso, quando a gente vem aqui em tipo de acionador, clica em todos os elementos, né? E depois esse acionador disparado em todos os cliques, porque aí depois vocês vão ver logo em seguida, ele vai contabilizar toda a ação de clique que eu tiver dentro do meu site. E apenas para vocês verem como é que vocês podem fazer do zero, vocês podem vir aqui em criar novo, né? Aí vão aqui clicar um novo acionador, todos os elementos, todos os cliques, podem clicar em salvar. Eu não vou fazer isso aqui porque o meu está pronto, tá? Então apenas vou fechar aqui para vocês depois darem sequência no de vocês. Feito isso, o que acontece? Você pode vir aqui então na sua visão geral do seu Google Tag Manager. E você pode tanto em visualizar como enviar, né? Caso você pode fazer as alterações, clicar aqui enviar o descritivo, né? Botar a descrição em publicar, que aquelas alterações que a gente colocou em todos os elementos já vão começar a aparecer no seu site. Ou você pode vir aqui diretamente em visualizar, tá? Que depois a gente vai poder fazer o processo de mostrar os cliques no site de vocês. Então tá carregando aqui. Ok, pode vir aqui depois de Start, sem nenhum problema. Depois de feito isso, tá? Quando a gente olha aqui no nosso site, no Tag Manager, que foi uma nova aba que abriu pra gente, vocês podem ver que já tem minha tag de evento de sucesso, tá? Isso aqui não vai estar igual de vocês. Provavelmente só vai estar aqui o Analytics, que a gente já instalou conforme eu falei no início do tutorial. E o que acontece, tá? A gente tem aqui quais foram as tags carregadas. E vocês vão reparar que quando eu clico aqui, né, 1, 2, 3, 3 cliques aqui, a gente olha depois aqui na página anterior, né, ele vai contando os cliques. Então, aquele acionador que a gente colocou de todos os elementos, ele vai contabilizar os cliques de vocês para a gente poder identificar quais são os elementos que a gente quer que eles sejam selecionados, ou mesmo quais são os elementos na parte de codificação por trás daqueles que a gente clicar. E logo em seguida vocês vão entender como é que se integra, porque quando a gente vê um formulário de sucesso, principalmente no caso que eu estou utilizando aqui o Elementor, você vai ver que tem casos que não há nenhum tipo de redirecionamento quando um formulário é respondido com sucesso. E muitas vezes o que acontece no site é que aparece só um pequeno pop-up que ele mostra que o formulário realmente ele teve o sucesso na hora do envio,
Só que realmente para captar aquilo é bem complicado, né? Então, para a gente saber exatamente qual elemento, seja no CSS ou no HTML, que a gente precisa puxar para aparecer aquela conversão, quando esse pop-up pequeno aparece, a gente vai utilizar todos os cliques e com base nessa nossa seleção de todos os cliques, a gente vai conseguir saber exatamente qual elemento a gente tem que pegar para acionar essa conversão no Google Tag Manager. Pensando nisso, vamos simular então o envio do formulário. Então, vou aqui na minha página de contatos. E aí, eu vou fazer aqui todo o processo. Feito isso, colocadas todas as informações aqui no nosso formulário, até se a gente olhar aqui os cliques que foram contabilizados no Tag Manager, foram vários aqui que eu fui colocando, ok? Então tá tudo certinho. Agora a gente vai clicar aqui em enviar. Nota que a diferença entre antes e depois que veio o formulário foi justamente aquela mensagem que apareceu logo aqui embaixo no botão de enviar, tá? Então a gente tem que justamente pegar, mostrar para o Google Tag Manager que quando aparece esse item aqui, a gente tem que mostrar que houve a conversão, tá? E como é que a gente faz essa parte? A gente pode vir aqui justamente sublinhar essa parte específica e você vai clicar com o seu botão direito, clicar em inspecionar. Feito isso, tá? A gente sabe exatamente que a gente precisa pegar este elemento aqui para fazer a conversão, tá? Então todas as coisas que a gente pegou exatamente esse elemento específico para a gente estar fazendo a nossa conversão, tá? E você precisa entender, tá, mas Matheus, se você só precisava saber desse item aqui específico, né, na parte de inspecionar, por que você criou vários daqueles acionadores para clicar? Porque quando a gente depois vem aqui no próprio Tag Manager, a gente vê aqui no nosso último clique, né, que foi na parte ali do sublinhar o item da mensagem de sucesso, a gente vê aqui que tem as partes de variáveis, né, e também a data layer, enfim, são umas coisas que a gente sempre utiliza para ter com integração de e-commerce. A gente vê que é justamente essa mensagem, então o element class, né, que é mais essa parte ligada à classe dos elementos, que está muito mais ligado ao visual, ou seja, o CSS do site, ele apareceu justamente o que a gente procurou ali, né? Então as coisas estão batendo, no sentido da gente olhar aqui, né, e ver que Elementor Message Success. Então a mesma coisa aqui, né, foi um elemento que ele tem essa mesma característica. Então a gente sabe que realmente é esse elemento que a gente precisa, porque quando a gente olhou aqui depois no data layer, né, dele, o elemento corresponde ao que a gente precisa para a conversão. Ok, feito isso, vamos para o próximo passo. Bom pessoal, feito isso, vamos para a próxima etapa, que a gente fez aqui justamente essa questão de identificar quais são os elementos. Agora a gente vai fazer essa integração entre o Analytics e quando aparece o elemento ali de visibilidade do pop-up para conversão. Feito isso, a gente vem então aqui em acionadores. E aqui em acionadores a gente vai justamente na parte de evento de sucesso do formulário de envio. Bom, vamos olhar o que eu fiz, tá? Aqui vocês vão simplesmente repetir o passo a passo, caso vocês tiverem aqui o Elementor na versão Pro, né? No caso vocês tiverem esse formulário de vocês. Mas caso vocês não tiverem, vocês vão entender, tá? Por isso que eu estou explicando um pouco mais detalhado, porque vocês podem fazer algo bem semelhante para descobrir. Tanto é que eu não vi nenhum formulário do Elementor Pro, eu tive que descobrir as coisas por conta própria. Mas entendendo o processo, tá? Vocês podem fazer isso no site HTML, um site WordPress, ou tem um site Wix, enfim, o que você tiver à disposição. Bom, então a gente vem aqui na parte da configuração do acionador. Vocês vão vir aqui depois no método de seleção do seletor CSS, tá? E por quê? Porque o data layer que a gente utilizou aqueles cliques foi apenas para a gente ver qual elemento e realmente se ele batia com o que a gente fazia no inspecionar, também com o que a gente clicou ali na parte de todos os cliques. E isso, aqueles códigos que tinham ali, a gente não tinha nenhuma maneira de pegar, por exemplo, o ID, né? Que você pode pegar o seu código, mas a gente só conseguiu apenas pegar os itens que eram ligados essa parte mais de estrutura visual do site. Então, se a gente pega aquela mensagem que a gente olhou no data layer, até se vocês voltarem no vídeo, o ID, né, aquela questão de identidade, é um número específico ou um nome específico que você dá para um elemento determinado no seu site, ele não existe, né, porque aquilo é uma coisa automática. E o que a gente faz nesses casos, quando a gente quer pegar essa espécie de elemento visual para conversão, a gente seleciona o CSS, porque é o CSS que vai estar relacionado a essa parte visual do site, tá? Então, feito isso, o que acontece? Vocês têm que entender qual que é o elemento, né, dessa parte do CSS que vocês vão precisar, tá? E isso aqui é um pouquinho complicado porque pode ser que para o Elementor Pro, se você tiver o mesmo problema aqui para ter essa conversão, esse elemento que eu botei aqui ele também funciona para você, tá? Mas caso você tiver um site HTML, eu vou te mostrar algo parecido que vai dar um fundamento para você procurar. Você talvez tenha que bater um pouco a cabeça, mas é difícil porque nem todo site vai ser igual assim, a não ser que também você tenha o Elementor Pro. Mas no caso você entendendo o processo aqui, você pode repetir, que talvez já te dê luz para como solucionar o seu problema. A gente teve aqui a parte de inspecionar, certo? Então o que acontece? Esse elemento aqui inspecionado, a gente vem aqui na parte de console. Tá? Esse console ele tá mais ligado à estrutura do seu site, então a gente consegue procurar elementos aqui, utilizar um pouco de código do CSS para estar identificando quais são o que consta no nosso site e até fazendo uma análise de elementos que consta nessa página. Então para isso a gente vai utilizar alguns elementos em CSS
para a gente estar fazendo aqui essa configuração. Não se preocupe que são coisas básicas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algo mais próximo que vocês podem estar utilizando para identificar o elemento de vocês. Então não se preocupe que aqui já dou algo mais pronto, tá? Mas caso vocês queiram entender um pouco mais de CSS, HTML e JavaScript, vou estar deixando aqui embaixo na descrição um link de um curso sobre programação full stack, que caso você trabalhe com essa parte de Google Ads e você também precisa entender um pouco de JavaScript, essa parte do front-end do site, ou até mesmo que você também queira programar, esse curso vai ser bem legal porque ele consegue ser full stack, ou seja, ele trabalha com front-end e back-end do site, e você vai ser capaz até de construir um site do zero, sozinho, por conta própria, sem utilizar o WordPress, ou até mesmo depois fazer alterações por conta própria via CSS, com a própria utilização do Elementor Pro. O link aqui do curso vai estar aqui embaixo na descrição, para vocês depois darem uma olhadinha. Bom, entendendo então que eu vou utilizar o CSS aqui para identificar esse elemento, a gente vem então utilizar uma função específica aqui para encontrá-lo. Vamos vir aqui então procurar document.query, vamos com S maiúsculo, selector. Ok. Repara que até fiz algumas coisas aqui, tá? Que eu já estava testando anteriormente. Então vamos sempre procurar o elemento que a gente quer, com base nas chaves, depois aspas, e aí vamos procurar o que a gente tem como fundamento, tá? Olhando anteriormente que a gente tinha nosso elemento aqui, a gente viu então que ele tem a função div, é uma função comum do CSS, que ele é basicamente o espaço que você cria entre os elementos visuais da página. Então o div, na verdade, ele é um elemento muito comum. E no caso, essa função aqui, tá? A gente está utilizando o CSS, ele basicamente vai tentar puxar o primeiro elemento div que a gente tiver no nosso site. Mas como ele foi nosso referencial para ter esse início, vamos procurá-lo para ver o que a gente encontra aqui na nossa página. Feito isso, tá? A gente procurou aqui. Não é à toa que não tem nada a ver com o nosso, porque ele sempre procura esse primeiro elemento que foi visto, tá? Mas esse div foi essencial para eu fazer a procura e te mostrar logo em seguida. Se a gente olhar aqui depois o nosso elemento aqui, que é div elementor message class, tá? Perceba que, até para vocês entenderem, quando vocês querem puxar algum elemento de referência ali nessa função ali do CSS, do documento query selector, vocês podem pegar, né, qual é a função ali da parte do HTML do CSS, no caso aqui é o div, e aí você pode utilizar um ponto, que no ponto no CSS ele é utilizado muito para quando você quer especificar uma classe de elemento. E nesse caso, nossa classe de elemento, esse elementor message, ou seja, a mensagem do elementor, né, que é principalmente nesse caso, essa mensagem de sucesso. Então, entendendo que o div é uma função do CSS, e aí esse ponto ele chama uma classe específica que consta no seu site, a gente vem aqui então em console, a gente pode vir então aqui, pode só apertar para cima que já foi feito que a gente fez anteriormente. Pode colocar apenas div, ponto, né, que é para reconhecimento pela nossa classe. Vamos copiar esse elemento aqui, né, elementor message, só este daqui, porque ele corresponde aqui ao início da nossa classe do CSS. E é feito isso, vamos colocar aqui, vamos procurar e perfeito, a gente descobriu exatamente qual é o elemento aqui, tá? No caso, qual é a classe, né, CSS desse elemento. Esse aqui que eu acho que é a parte mais difícil do tutorial, porque isso aqui não vai ser igual para todo mundo, mas caso você tenha, mesmo caso o Elementor Pro pode funcionar para você, a gente vai entender o fundamento por trás e como descobriu isso, e você também vai entender como você pode descobrir no caso do seu site. Feito isso, a gente vai voltar lá na nossa página aqui do Google Tag Manager, né, na parte que a gente estava configurando ali a questão da variável de adicionamento do formulário, e aí a gente depois vai fazer o preenchimento lá da parte do CSS, para vocês depois estarem entendendo na prática. Voltando então aqui à parte, né, desse acionador do formulário de view, vocês entendem agora porque eu coloquei aquele div.elementorMessage, né, que é essa parte realmente do que pertence à nossa classe de CSS do aviso, né, do Elementor. Então eu justamente copiei e colei, né, que é aquele mesmo item que a gente procurou aqui, né, no caso se a gente vem até próprio em console, é este elemento aqui que a gente procurou, div.elementorMessage, então é isso que a gente vai utilizar, tá? Se você testar o item que você procurou, ele não bate com o elemento CSS, ou seja, tem que ser exatamente esse elemento que você procurou e ele bateu com o que você queria. Se não tiver essa coesão, isso aqui não vai funcionar, tá? Então tem que ser exatamente o que você quer, né? Ele aparecer, dar esse match, e aí depois, caso der tudo certo, você coloca aqui. Porque eu já testei com coisas que eram parecidas, até mesmo eu testei com essa frase inteira aqui do Elementor Message Success, não deu certo. O único que deu certo foi o div.elementorMessage. Então eu tinha certeza que esse aqui ia bater, né? E também ele ia dar a resposta positiva para quando depois aparecesse aquela mensagem, eu teria minha conversão registrada. Sabendo disso, tá? A gente vê depois aqui, então, quando dispara este acionador, você sempre coloca toda vez que o elemento aparecer na tela, porque não faz sentido ele aparecer, a gente não tem essa contabilização. Então põe a porcentagem mínima visível, põe, né, 1%. E a comparações de DOM sempre coloca isso, tá? O DOM, na verdade, ele é mais utilizado para esses casos mesmo que a gente tem, tá? Que você tem uma mensagem que eventualmente ela aparece espontaneamente e depois ela pode sumir na mesma página. Feito isso, depois a gente vem aqui este acionador disparado em todos os eventos de visibilidade, depois você dá OK, tá? No meu caso aqui eu vou dar um xizinho, porque o meu já está pronto aqui, então, até destrinchei para vocês entenderem, tá? Mas vou dar logo sequência aqui depois para começar do zero para mostrar para vocês a mesma coisa. Então, se vocês vêm aqui, vão ter essa configuração, né? Vocês procuram aqui visibilidade de elemento,
coloca aquele código CSS que eu mostrei para vocês. Então vamos aqui, colocamos aqui, depois vamos aqui todos os elementos que aparecem na tela, porcentagem mínima 1, acompanhando alterações de DOM e todos os eventos de visibilidade, né? E nesse caso vou ter assim para vocês. No caso também eu não vou fazer nada aqui porque já está pronto. E descartar as alterações. Ok. Agora vamos talvez para o terceiro passo e último, que é vocês integrarem esse evento, né? Criar um evento de acordo com o Google Analytics, tá? E por que isso? Porque não adianta apenas vocês terem esse acionador. Vocês têm que integrar realmente a interação do site com as informações de métricas que acontecem quando tem um tráfego no seu site com realmente esse disparador, né? E para fazer essa interligação entre o tráfego no meu site com o Tag Manager, a gente utiliza o Google Analytics para essa finalidade. Então, voltando aqui em Tags, a gente vem justamente aqui em criar um evento de view de sucesso do formulário. Bom, para fazer essa integração a gente usa então o Google Analytics. Essa parte mais de tipo de acompanhamento a gente utiliza muito o evento para esses casos, porque é realmente um acontecimento mais momentâneo. E aí depois disso a gente coloca categoria, ação, que isso aqui são coisas simples, tá? Hit de interação, que não é de interação, sempre coloca falso. Configurações do Google Analytics, coloca também aqui selecionar a variável de configurações. Isso que provavelmente de vocês deve estar não ativo, vocês ativam, tá? E aí depois colocam um código de acompanhamento. E aí depois desse código de acompanhamento vocês podem olhar lá o tutorial do Google Tag Manager, Google Tag Manager não, Google Analytics que eu fiz. Aqui o meu tá sem código, tá? Mas o meu eu tirei só para vocês depois verem como vai ficar o de vocês. E aí vocês podem inserir a informação aí conforme a demanda de cada um. No meu caso ali já tinha umas coisas preenchidas, tá? Mas mostrando que seria semelhante de vocês, vindo aqui em novo, tá? Configurações de tag, então faz conforme a gente, né, mostrou, Google Universal Analytics, né? Então visualização da página, evento, põe as categorias, falso, selecionar configurações, botar o ID de vocês, tá? E na parte de acionamento, a gente vem justamente no que a gente clicou ali, tá? Que é tudo aquilo que eu expliquei em relação à seleção do elemento do CSS, o evento do DOM, enfim, essas partes, tá? E aí você coloca aqui, tá? Vai fazer essa ponte entre o evento, né, do nosso site que a gente configurou no acionador e também para corresponder ao site, fazer a ligação pelo Google Analytics. Você põe um acionador para isso, né? Que é esse evento. No caso, vocês vão fazer de vocês, mas se você tiver o Elementor Pro, vai ser bem parecido com o meu. E eu ponho aqui apenas para te dar sequência, mas no meu caso não vou salvar porque o meu já está pronto, tá? Então a gente vem aqui descartar alterações, mas apenas isso para vocês depois darem uma olhadinha como é que vai estar um de vocês. Depois de feito tudo isso, tá? A gente finalmente vai conseguir botar em prática e vamos aqui na demonstração para a prova real para ver como vai estar funcionando. Bom, para testar tudo isso a gente vai ali então em visualizar, no meu caso eu já cliquei aqui e já temos aqui o nosso site, né? Já com a parte do debugger conectado. Vamos aqui para o contato e vamos fazer semelhante ao que a gente tinha feito. Feito isso, vamos clicar aqui em enviar e apareceu a nossa mensagem. Vamos verificar se isso aqui realmente corresponde ao sucesso ou não da nossa conversão. E olhando aqui, quando a gente vai no nosso último elemento, né, que é essa parte do Element Visibility, apareceu justamente nossa tag, né, que fez essa integração entre o acionador e o nosso site via Google Analytics, que é esse disparo do evento. Então, pessoal, basicamente é isso. Vocês pegarem a ideia do seu site com o elemento CSS, fazer um acionador, integrá-lo com um evento no Google Analytics, para depois fazer o teste e ver que vocês podem criar um elemento de visibilidade e conversão dentro do site de vocês a partir do envio do formulário. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Eu, particularmente, não tinha contado nada disso aqui no YouTube, tá? É um conteúdo exclusivo meu aqui pro canal. E realmente me ajudou muito, tá? Pelo menos vocês entenderem qual é o fundamento por trás dessa parte de configuração, porque isso aí já vai ser uma aula prática para vocês. Vai entender até um pouco mais sobre essa parte de Analytics e Webmaster. E aí vocês têm até uma ideia também de como funciona um pouco o CSS na próxima vez que vocês estarem olhando aí a parte de configuração das tags no site de vocês. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para sempre receber conteúdos novos que eu sempre coloco aqui no YouTube. Também não deixe de assinar minha newsletter caso você queira receber outros conteúdos exclusivos no seu e-mail. Por hoje é isso, um grande abraço, até a próxima, se cuidem e tchau!